Meus amados irmãos e irmãs, boa noite a todos. É com grande alegria que estamos nos reunindo neste horário da noite para poder mais uma vez, como igreja, bendizer ao Senhor, louvar o seu nome, porque nesse dia nós temos crido, no dia de domingo, é o dia da Feira da Alma, onde nós vamos em busca de alimento espiritual, da graça de Deus para a nossa vida, e nós estamos felizes porque desde amanhã, desde o romper da alva, esse é o sentimento do nosso coração, isso é o que brota em nossa mente, a nos preparar para o céu, como peregrinos que somos aqui. Pela parte da manhã nós ouvimos mais uma vez a história de Abraão em Gênesis capítulo de número 14, e nós queremos também andar nas pisadas do Pai da fé, crendo em Cristo, adorando ao Senhor, buscando viver num mundo injusto e em guerra, trazer uma mensagem de justiça e de paz e viver essa justiça e essa paz em nossa vida. E agora pela noite, meus amados irmãos, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e nós vamos finalizar o capítulo de número 13. Mas antes nós vamos fazer uma oração. Vamos cantar 2 hinos do nosso inário e vamos fazer a exposição das Sagradas Escrituras, do Evangelho para o nosso coração. Vamos orar? Nós temos crido, Senhor, e estamos bem certos, que o Senhor é poderoso para nos salvar. Que grande alegria nós sentimos no nosso coração por fazer parte da Tua igreja, por sermos lavados e comprados pelo sangue de Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós somos unidos ao Senhor através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aqueles que não eram teu povo se tornaram teu povo. Aqueles que não eram propriedade exclusiva do Senhor vieram a se tornar propriedade do Senhor, bem precioso do Senhor, que é a igreja. Senhor, como nós podemos retribuir tamanho favor? Senhor, como é que nós podemos recompensar ao Senhor por nos ter amado e escolhido em Cristo Jesus, o nosso Salvador? Senhor, nunca poderemos recompensar ao Senhor, retribuir ao Senhor tão grande favor. É graça imerecida, diz a Tua palavra. E nós estamos aqui nesta noite, Senhor Deus, com este intuito e com este sentimento de agradecer e louvar ao Senhor por tão grande amor com que o Senhor nos amou e por tão grande perdão que o Senhor concedeu às nossas culpas e às nossas iniquidades. Obrigado, Senhor amado, por mais uma noite na Tua presença. Que o Senhor nos guie às Tuas verdades cantadas e também pregadas ao nosso coração. Que o Senhor nos prepare, Senhor, para a Tua vinda. Essa é a nossa oração. E nós oramos pedindo, Senhor Jesus, volta logo para nos buscar. Esta é a nossa oração no nome daquele que é grande, que é vivo, que é ressurreto, que está sentado no trono de glória, no nome de Jesus. Amém. Vamos todos juntos cantar o hino de número 334. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Vamos cantar? Quero convidar você a cantar junto comigo 334. Conversão é o título do hino. Pela
ainda, todos juntos, irmãos, o hino de número 121 do nosso inário. Perfeição é o título, e nós vamos cantar esse cântico, esse hino em forma de oração. Vamos cantar todos juntos? Meus amados irmãos e irmãs, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor para o Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. Nós estamos estudando o sermão profético. Esse é o final do sermão profético, aquele sermão que fala sobre o fim de todas as coisas, porque o Senhor Jesus Cristo, ele tem prazer, em primeiro lugar, alertar, dar a conhecer à sua igreja os sinais que antecederão a sua volta. E o Senhor Jesus Cristo, assentado ali no Monte das Oliveiras, de frente para o Monte Sião, aonde estava o templo, os discípulos fizeram duas perguntas. Qual era o tempo que aconteceria a destruição do templo em Jerusalém e quais seriam os sinais da vinda, da segunda volta do Senhor Jesus Cristo? Quando se daria o juízo final? E o Senhor Jesus, então, ele responde nesse sermão, em primeiro lugar, sobre a destruição do templo. Nós vamos ver isso do capítulo 13, verso 1 a 3. E a partir do verso de número 4, ele começa então a falar sobre os sinais que antecederão a sua volta. Ele vai comparar isso a uma mulher grávida. E nós vamos perceber então que os primeiros sinais de turbulência da volta de Cristo é justamente aquele período chamado de princípio das dores. É quando as contrações apertam.
o mundo até a volta de Cristo ele vai estar em intensa contração. O outro período que nós vimos é o da grande tribulação. Esse período será marcado pela a vinda do anticristo, e nós vamos então perceber, irmãos, que a igreja ela vai ser perseguida de tal forma como nunca houve na história da igreja e na história da humanidade. Serão dias de grande tribulação. Nós vimos isto. Por fim, no domingo passado, nós vimos então a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós percebemos que esta volta ela será clara, ela será visível, ela será pública, e todos nós iremos perceber isto. Meus amados irmãos, só para introduzir e nós entendermos o que nós estamos tratando aqui, todos nós devemos ter uma posição clara acerca da volta de Cristo. Na igreja presbiteriana, nós encontramos duas grandes posições. A primeira são os pré-milenistas, que creem que Cristo vai voltar antes do milênio. Essa era uma posição defendida até alguns anos, e os seminários, eles eram a maioria, na igreja presbiteriana, eles eram pré-milenistas. A partir de um tempo recente, nós voltamos à corrente amilenista, que crê que nós já estamos vivendo o milênio. Significa a preposição sem, que aponta que não haverá um milênio como os pré-milenistas e os pós-milenistas pregam e os dispensacionalistas pregam. Nós entendemos que não haverá um ou dois arrebatamentos como os dispensacionalistas eles ensinam. Nós já estamos vivendo o milênio, e quando Cristo voltar, ele vai arrebatar nos ares a sua igreja. Todos aqueles, sejam fracos ou firmes na fé, a igreja é só uma, independente, todos irão subir, porque nós fazemos parte de um só corpo, de uma só família, de uma só igreja. E a igreja toda, de todas as épocas, de todas as raças, de todas as línguas, todos os crentes irão subir e irão ser arrebatados nos ares, como diz aí no final do sermão profético, no verso de número 27, que Cristo enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Portanto, meus amados irmãos, este é o momento, o evento mais esperado do calendário de Deus. A primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ela foi uma vinda, irmãos, em humilhação, porque o Senhor Jesus teve que se encarnar. E esse nascimento do Senhor Jesus Cristo não teve honra, não teve dignidade nenhuma. Nasceu de uma mãe pobre, nasceu num lugar altamente paupérrimo. As pessoas o rejeitaram, ele não tinha beleza alguma. Todos acreditaram a ele como um rabino excluído. E ele morreu, foi morto, foi transpassado pelos nossos pecados. Mas a sua segunda vinda será uma vinda gloriosa. Ele não virá mais como aquele menino pobre, né, e nem como um rabino rejeitado. Agora o Senhor Jesus Cristo virá como rei. E ele virá para tomar de assalto o reino das trevas. Ele virá para destruir e subjugar todas as nações. Ele destruirá com o sopro da sua boca os seus inimigos, o anticristo, a besta, o dragão. O Senhor virá com o seu cetro e ele está vindo marchando. E ele vem com os seus exércitos de santos anjos e de santos crentes para buscar a igreja. E nós temos que crer nisso, nós temos que nos preparar para isso. E essa é a grande preocupação que Marcos agora vai ter ao escrever duas parábolas,
para preparar o coração daqueles que são eleitos de Deus. Nós não somos desavisados. Cristo, ele vai dizer lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, que bem-aventurado é aquele que estuda, que se admoesta em estudar as profecias acerca do fim do tempo. Meus amados irmãos, toda a igreja, todos os crentes piedosos de todas as eras, desde a igreja primitiva, passando pela patrística, indo para a reforma protestante, passando pelo período dos puritanos, chegando até os nossos dias, todos os crentes piedosos, eles esperaram e esperavam que Cristo voltasse nos seus dias. E eles se prepararam para entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não estavam desatentos. E isso tem que chamar a nossa atenção. Por que isso acontece? Por que nós não podemos viver a nossa vida aqui tranquilamente, como desavisados e fazer o que quisermos? Por que nós temos que nos preparar? Meus amados irmãos, há lições espirituais nesse sermão profético e nessas duas parábolas que o Senhor Jesus Cristo deixou para alertar o seu povo, para estar preparados para a segunda vinda. Então eu queria que você olhasse comigo, por favor. Vamos olhar do versículo de número 28 até o versículo de número 37. E vamos então, meus amados irmãos, perceber aqui as palavras do Senhor Jesus Cristo, essa profecia que Cristo faz e que está se cumprindo, e que nós entendemos que é a próxima, né, depois da grande tribulação, é o próximo grande evento que acontecerá na história da humanidade, e nós devemos estar preparados para isso. Vamos olhar então, vamos prescrutar o nosso coração e ver se nós estamos preparados mesmo. Portanto, meus amados irmãos, vamos olhar aqui duas parábolas que o Senhor Jesus Cristo deixou para alertar sobre a sua vinda. A primeira delas está do verso de número 28 até o verso de número 32, que é a parábola da figueira e dos seus ramos. E nós vamos perceber aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que a data já está marcada e que há sinais que mostram isso. E nós vamos ver uma segunda parábola, que é a parábola do dono da casa. E essa parábola está do verso de número 33 até o verso de número 37. E ela vai dizer que a volta de Cristo, essa parábola conta sobre isso, é uma volta inesperada. Então vamos olhar, vamos prescrutar aqui as Sagradas Escrituras e vamos entender o que a mensagem do Evangelho tem a nos ensinar. Marcos então escreve a primeira parábola, né, narrando aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse para finalizar o sermão profético. Só para que você entenda aqui o contexto, se você olhar Mateus, no capítulo de número 25, você vai perceber que ele acrescenta aqui mais 3 parábolas. Ele vai acrescentar aqui a parábola do casamento, ele vai acrescentar aqui a parábola da dracma perdida, e ele vai acrescentar aqui também, meus amados irmãos, a parábola das ovelhas e dos bodes. Eu queria que você observasse isso. Todos nós temos que olhar para isso e nós vamos nos ater a estas parábolas que falam sobre o retorno de Cristo. Percebam, meus amados irmãos, isso então? Vamos olhar? Olhe comigo, por favor, Mateus, capítulo de número 25. Olha só aí então as parábolas que Mateus acrescenta, falando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Por favor, olhem comigo. Capítulo de número 25. Você vai ver aí então a parábola das 10 virgens,
a parábola dos talentos, e você vai ter essas parábolas antes, meus amados irmãos, me perdoe, capítulo de número 24, verso 45, você vai ter a parábola do bom servo e do mau. Depois você vai ter a parábola das 10 virgens e depois a parábola dos talentos. Então, Mateus ele acrescenta mais 3 parábolas a essas que Marcos está narrando aqui. E todas elas visam preparar os seus leitores para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos então olhar, vamos nos ater aqui à primeira parábola. E eu queria que você percebesse então aqui que esta primeira parábola, a parábola da figueira, ela vai nos mostrar aqui então que a data para que o Senhor Jesus Cristo volte já está marcada. Vamos olhar? Diz assim, verso 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. O Senhor Jesus Cristo vai usar aqui a parábola da figueira. Todos nós sabemos que a figueira, ela sempre é uma ilustração de Israel. Você vai perceber isso no capítulo de número 11, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo, ele vai passar por uma figueira e ele está com fome e ela está sem fruto. E o Senhor Jesus Cristo amaldiçoa essa figueira. E quando os apóstolos voltam no outro dia, veem que a figueira está murcha. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que isso vai acontecer com aquela geração perversa de judeus que não creram nele e que não deram frutos de arrependimento. A imagem da figueira está ligada a Israel. E ele vai dizer aqui, meus amados irmãos, que quando a figueira cai suas folhas é porque chegou o inverno. Quando ela começa a brotar, ter brotos, é porque chegou a primavera. E quando chega as folhagens, é porque chegou o verão. O Senhor Jesus está dizendo que a data da sua volta já está marcada. E essa é a repreensão, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo vai fazer aos judeus, porque eles não souberam ler os seus dias e os seus tempos. Em Mateus capítulo de número 16, nós vamos perceber isso. Olhem comigo, por favor. Vamos perceber essa questão dos sinais e que o Senhor Jesus Cristo ele está marcando a sua volta com sinais. Olhem comigo, por favor. Mateus, capítulo de número 16. Vamos ler todos juntos? Por favor, a partir do verso de número 1, diz assim: aproximando os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede o sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Percebam aqui a grande repreensão que o Senhor Jesus Cristo dá àqueles que eram líderes e que eram mestres em Israel, mas que eles não estavam lendo os sinais dos tempos. O Senhor Jesus Cristo estava dizendo que ele chegou, ele é o cumprimento das profecias. O sinal de Jonas era justamente esse, que ele morreria e passaria 3 dias morto e ressuscitaria
No último dia, assim como Jonas ficou 3 dias preso no ventre do peixe, mas os fariseus, eles não conseguiram ler que a palavra do Senhor, a grande promessa de Deus, que desde o Antigo Testamento enviaria o Messias, havia chegado. Meus amados irmãos, essa profecia da figueira, ela está ligada ao povo de Israel e aos sinais que antecederiam a destruição do templo e da própria cidade de Jerusalém. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele vai dizer o seguinte no verso de número 30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ora, a palavra geração significa linhagem, significa família. E o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que aquela geração, aquela linhagem, aquelas famílias, porque uma geração para os judeus dura 40 anos, então aquelas pessoas, elas veriam os sinais da volta de Cristo acontecendo já nos seus dias. Eles participariam das dores, eles participariam da tribulação, eles veriam o templo destruído e eles participariam da vinda, né, dos exércitos romanos para poder passar ao fio da espada e para poder destruir Jerusalém por completo. Esses sinais já aconteceriam naquela geração. Nós vamos perceber, meus amados irmãos, que essa perseguição, essa tribulação, a igreja já estava acontecendo nos dias apostólicos. Irmãos amados, o Senhor Jesus Cristo vai dizer no verso de número 31, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Percebam que desde aqueles dias, a humanidade e a igreja, ela está passando pelo momento de princípio das dores, pela tribulação, e agora nós estamos esperando a volta de Cristo. Desde aqueles dias, os judeus crentes, eles esperam a volta do Senhor Jesus Cristo. A data está marcada, os sinais estão revelados tão claro como a luz do sol. Percebam comigo, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele aqui adverte para uma tendência que estaria dentro da igreja, que é justamente o ceticismo, que é o sentimento de dúvida. Assim como Tomé duvidou que Cristo ressuscitou e que só acreditaria nele quando colocasse o dedo nos cravos, nas feridas, na mão e no lado dele. Assim mesmo, esse sentimento de ceticismo estará dentro da igreja por todos os séculos, até mesmo naquela geração. Olhem comigo, por favor, o que vai dizer o apóstolo Pedro, no 2 Pedro, capítulo de número 3. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 3 e 4. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo para a igreja que já estava passando pelo princípio das dores, pela perseguição, e ele está aqui animando os irmãos para que não desistam. E ele vai falar aqui que muitos viriam contra a palavra de Cristo. Perceba aí o que ele vai dizer, capítulo 3, verso 3 em diante, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Percebam o ceticismo, aqueles que vão escarnecer da promessa da vinda de Cristo. E esses escarnecedores, eles vão dizer:
Mas essa promessa estava, né, desde a criação, desde os patriarcas, e até agora não se cumpriu. Vocês acham que vai se cumprir agora e que Cristo vai voltar? Essa é o sentimento, meus irmãos, de escárnio, de ceticismo. E Pedro está dizendo aqui que isso vai estar no meio da igreja. Nós vamos, meus amados irmãos, viver isto. E esse sentimento de ceticismo haverá de tomar conta do coração de muitos. E isso vai fazer com que muitos, ao invés de permanecerem vigilantes, atentos às palavras de Cristo, vivam uma vida de liberalidade, vivam uma vida de permissividade e vivam um cristianismo frouxo, com mãos frouxas. Esse é o problema. Não faça isso. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Nós veremos a palavra de Cristo sendo cumprida, como está sendo cumprida desde aqueles dias, como se cumpriu para Israel, com a destruição do templo, com a perseguição da igreja, com o povo de Deus espalhado por todas as terras. O Evangelho está se cumprindo. Meus amados irmãos, nós temos que ler os sinais. E esses são os sinais que nós estamos vendo acontecendo. Não houve em nenhum período como o nosso, com tantas mídias, com a internet, com a evolução e a progressividade da informação, nunca vimos em nenhum outro período da história humana o Evangelho sendo pregado de tantas formas, de tantas maneiras. Vamos ler os nossos dias, o Evangelho está sendo pregado de uma maneira grandiosíssima, mas ao mesmo tempo nós temos que ler os nossos dias e saber que a maldade, a luta contra a autoridade, contra os esteios da palavra de Deus e os ensinamentos das Sagradas Escrituras nunca foi tanto desacreditada como nós estamos vendo os nossos dias. Nunca vimos numa geração como estamos vendo na nossa tanta permissividade. Nas escolas, ensinando as crianças a se prepararem para uma vida sexual. Nunca vimos tanta permissividade nas famílias, a tal ponto de nós não sabemos quem é pai, quem é mãe, e a tal ponto de filhos mandarem mais nos pais e nas mães, nos seus progenitores, do que os pais fazerem isso. Hoje nós vemos grande número de pessoas entrando em depressão, entrando em crise existencial, por tantas filosofias que são pregadas, identidade de gêneros mil que nós não sabemos mais quem é quem, se é homem, se é mulher. Meus amados irmãos, vamos ler os nossos dias. Nós estamos vendo uma completa anarquia nos valores absolutos de pátria, de família, de valores morais. Vamos ler os nossos dias. O Senhor Jesus Cristo estava dizendo: vocês sabem olhar para o céu e dizer quando vem chuva, e vocês não conseguem olhar para a profecia e entender que eu cheguei, e entender que eu vou voltar, e entender que eu estou deixando sinais que estão se cumprindo por todas as épocas, e que as minhas palavras não passarão, e que haverão entre vocês aqueles que vão escarnecer e vão dizer que desde o princípio do mundo está sendo prometido a vinda do Messias e que ele não voltou até agora. Vamos perceber isso, amados irmãos. A data está marcada. Os sinais estão claros como a luz do sol. E nós temos que perceber isso. Aqueles que viveram desavisados na geração israelita, que correu para dentro de Israel quando viram os exércitos romanos chegar, eles morreram abraçados nas colunas do templo, chorando, esperando que o Messias voltasse, quando ele já tinha voltado 40 anos atrás. Vamos nos aperceber. Aqueles
que leram as profecias, eles se prepararam. E quando viram o abominável da desolação chegar, o exército romano, eles fugiram de Jerusalém. Meus amados irmãos, quem ler a profecia, entenda. Perceba então aqui o Senhor Jesus Cristo alertando aquela geração. Essa primeira profecia era para aquela geração, para Israel, que era comparado à figueira. E nós entendemos aqui então que a data está marcada e nós temos que estar de sobreaviso e os sinais estão acontecendo. E o Senhor Jesus vai finalizar dizendo no verso 32: mas a respeito daquele dia ou daquela hora ninguém sabe, nem anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O Senhor Jesus diz que a hora está marcada, os sinais estão mostrando que está marcado, mas nem os homens. Nós não podemos estar atrás de data. Nem os anjos, nem qualquer ordem de anjo sabe a data. Nem o Filho, porque ele estava encarnado como homem. Ele não sabe a data. E esta data está reservada para o Pai. É isso que o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, vai dizer aos apóstolos, lá em Atos, capítulo de número 1, quando eles perguntam: Senhor, quando o Senhor voltará? E ele vai responder com as mesmas palavras que ele respondeu aqui no Monte das Oliveiras, quando ele pregou esse sermão profético. Eu não sei, nem os anjos sabem. Essa data somente o Pai sabe. Mas os sinais, eles estão aí para que vocês vejam. Assim como a figueira, ela é a última das árvores a renovar os seus ramos e os seus frutos. Quando chegar a folhagem, está chegando o verão. E quando vocês virem essas coisas acontecerem, é porque eu estarei voltando. A segunda parábola, para nós concluirmos aqui nesta noite, está aí no verso de número 33 ao 37, que fala da volta do dono da casa. A parábola da volta do dono da casa. E aqui, meus amados irmãos, nós temos uma parábola que também visa preparar a igreja para o retorno de Cristo. E essa parábola, ela agora é para os cristãos de todas as épocas. Vamos olhar? Diz assim: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. A segunda parábola, ela fala sobre a volta do dono da casa. Essa parábola, meus amados irmãos, ela mostra aqui o sentido inesperado, a vinda inesperada do dono da casa. O Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar, mas ele vai voltar de maneira inesperada. Percebam aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele dá algumas ordens para a sua igreja, para os cristãos de todas as épocas. Em primeiro lugar, a primeira ordem é que nós devemos aguardar a volta do dono da casa, a volta do Rei dos Reis para tomar conta e para instaurar o seu reino aqui. A volta, ela deve ser esperada com 3 atitudes. Em primeiro lugar, vigiando. Em segundo lugar, orando. Em terceiro lugar, trabalhando. O Senhor Jesus, ele vai dizer isso. Percebam comigo aí no verso de número 35, ele vai dizer: vigiai, pois não sabeis quando o dono virá, da casa virá. Então, em primeiro lugar, nós devemos aguardar, a primeira atitude que nós devemos ter,
é aguardar vigiando. Por que vigiando? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele não voltará para aqueles que estão desatentos. Lembram, Mateus, capítulo de número 25, vai contar a parábola das 10 virgens. São aquelas mulheres, moças que estão se preparando para o casamento. E o noivo não dá a hora que ele virá, mas vai dizer que 5 nécias, elas deixam acabar o óleo da sua lamparina. E aí então elas não podem entrar para poder casar. E o noivo entra, fecha a porta e elas ficam para fora. Nós vamos, irmãos, aprender aqui que todo crente ele deve esperar a volta do Senhor Jesus Cristo vigiando. A igreja dos Tessalonicenses, eu quero que você abra comigo, por favor, para lá. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 6. Vamos abrir? O apóstolo Paulo vai escrever essa carta aos Tessalonicenses, porque os Tessalonicenses, eles achavam que o Senhor Jesus Cristo voltaria logo, que eles deixaram de trabalhar, deixaram de fazer as suas obrigações. E eles começaram a viver uma vida despreparada. Paulo, ele vai escrever aqui no capítulo de número 5, dizendo da necessidade de vigilância. Olhem comigo, por favor. Vamos ler. Capítulo de número 5 até o 6 diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo. Eu queria, então, dizer aqui para você que, em primeiro lugar, a atitude que nós devemos aguardar a volta do dono da casa é uma atitude de vigilância. Nós temos que estar atentos. Nós não podemos estar com as mãos frouxas. Nós devemos vigiar. É isso que ele vai dizer lá no final da parábola, quando ele diz que o porteiro, ele é ordenado a vigiar. Em segundo lugar, meus amados irmãos, nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos aguardar a sua vida em oração. Ele vai dizer aí no verso 33, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Em segundo lugar, todos nós devemos esperar a volta de Cristo orando. A oração é um meio de graça, pelo qual a nossa alma é preparada em vigilância para aguardar as promessas de Deus. Todos aqueles que deixam de orar pela segunda vinda do Senhor Jesus Cristo estão despreparados, estão com a sua alma desatenta, não estão esperando que o Senhor Jesus Cristo volte nos seus dias. Nós devemos orar e dizer, Senhor, volta nos meus dias, volta nos meus dias. Senhor, por favor, abrevia esse tempo. Todo crente piedoso, ele ora para que ele possa ver ainda com seus olhos a igreja subindo aos céus para se encontrar com Cristo, seu doce e meigo Salvador. Todo crente, ele deve preparar a sua alma orando,
E a oração, ela deve ser no sentido de que o nosso Rei, amado e doce, volte logo para instaurar o seu reino de justiça e de paz, porque nós estamos vivendo numa geração corrupta, numa sociedade injusta. Nós não aguentamos, como justos, mais viver neste mundo. Nós não podemos mais aguentar esta geração má e perversa. Abra comigo, por favor, em 2 Pedro, capítulo de número 3, e vamos ver o que Pedro alerta, vamos ver o que ele fala para os crentes, esperando que eles se preparem para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 3, verso de número 14, diz assim: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Perceba então que Pedro vai dizer que nós devemos ser encontrados, achados pelo Senhor Jesus Cristo em paz, sem mácula, irrepreensíveis, como Paulo escreveu nas suas cartas lá em Tessalonicense. Nós devemos vigiar, nós devemos orar para que o nosso espírito esteja em paz, não estejamos atribulados, não vivamos aqui, né, atormentados, alguns buscando marcar uma data para a volta de Cristo, outros vivendo atribulados porque estão vivendo abraçados com o mundo, não estão preparando o seu espírito, estão se maculando e sujando as suas vestes. Não. Pedro vai dizer, não façam isso. Sejam achados em paz, se empenhem em oração por isso. Então, em segundo lugar, você deve fazer isso. Terceiro lugar, a terceira atitude com a qual o Senhor Jesus Cristo ele nos convida a esperar a sua vinda é trabalhando. Veja aí comigo, por favor, verso 34 vai dizer assim: É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. A terceira atitude que o Senhor Jesus Cristo dá a todos os cristãos de todas as épocas é que você deve esperar a volta do seu Senhor, do dono da casa, trabalhando. Eu queria dizer isso aqui para você. Todos nós, na igreja, recebemos dons e talentos. E nós devemos trabalhar enquanto o Senhor Jesus Cristo ele volta. Nós não podemos ser, meus amados irmãos, como um cacique numa tribo de índio, embalando numa rede, comendo, né, açaí, enquanto os outros trabalham para ele, enquanto as mulheres é que trabalham na tribo e os homens ficam descansando em casa. São as índias que caçam, enquanto os homens estão, né, engordando numa rede, dormindo. Essa não é a imagem que o Senhor Jesus Cristo espera de nós. A vida cristã não é sombra e água fresca. Todos nós devemos trabalhar dentro da casa. A casa é o reino do Senhor Jesus Cristo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele chama a mim e a você para esperarmos a sua segunda vinda trabalhando. Aqueles que têm dom para cantar, que cantem. Aqueles que têm dom para evangelizar, que evangelizem. Aqueles que têm dom para admoestar, que admoestem. Aqueles que têm dom, né, para serviço na igreja, que sirvam. Todos nós devemos ser encontrados trabalhando. Não há espaço no cristianismo para sombra e água fresca. O Senhor Deus vai dizer que ele deu autoridade para os seus servos. Autoridade aqui significa, meus amados irmãos, que ele está dando um poder à sua igreja, que ele não dá a nenhum outro povo neste mundo.
a não ser a sua igreja, aos seus servos, que curem no seu nome, que façam milagres no seu nome, que preguem no seu nome. A autoridade vem de Cristo e ele passa essa autoridade para a sua igreja. Que os seus servos resgatem do império das trevas aqueles que estão precisando tirar a cegueira do diabo e serem desamarrados das algemas do diabo. Que nós sejamos encontrados trabalhando neste mundo em prol do Evangelho enquanto ele volta. Claro, todos nós não somos chamados ao sagrado ministério, nós sabemos disto. Nem todos são chamados para ser mestre, nem todos são chamados para pregar a palavra de Deus. Mas todos nós somos chamados a trabalhar em prol do reino, nas vocações que ele nos dá. Se você é chamado para ser um advogado, que você advogue e ajude ao próximo, mas que também você ajude ao próximo advogando a causa de Deus. Se você é um professor, se você é chamado para a docência, que você ensine na sua escola, na sala de aula, mas também que você ensine o Evangelho tão necessário para a salvação das almas perdidas. Você pode também ensinar usando as ciências exatas, as ciências humanas, as ciências médicas, não importa. Todas as ciências devem também ensinar o Evangelho e ensinar o Senhor Jesus Cristo. Se você é uma faxineira, se você é uma diarista, também você pode, ao limpar a casa, você pode então mostrar com o seu serviço que Cristo também limpa a vida daqueles que se entregam a Ele, que buscam a Ele. Você pode levar os seus patrões a entenderem que Cristo também limpa a vida de todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e buscam a Cristo. Todos os trabalhos, meus amados irmãos, devem levar a Cristo. Não há nenhum trabalho que nós não possamos pregar o Evangelho. Todos os trabalhos, todas as vocações, Deus entregou, deixou aqui a você, cada um com sua obrigação, vai dizer aqui o texto. E nós devemos então ser achados trabalhando. E ele vai dizer aqui, quando é que nós devemos trabalhar e vigiar e orar? Vai dizer aí no verso de número 35, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. E ele vai usar aqui as 4 vigílias. E ele vai dizer se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Nós temos que estar vigiando em todos os momentos, trabalhando em prol do Evangelho, do reino de Cristo, pregando a justiça e a paz em Cristo. Se você trabalha de tarde, então que você pregue o Evangelho de tarde. Se você trabalha de madrugada, onde você estiver de madrugada, que você esteja vigiando e trabalhando em prol do reino de Cristo, para que, vindo ele, diz o verso 36, inesperadamente não vos ache dormindo. E o Senhor Jesus Cristo conclui esse sermão profético, fechando essas 2 parábolas, dizendo, o que porém vos digo a todos, vigiai. E eu quero finalizar nesta noite perguntando para você, você já tem a consciência de que Jesus está voltando? Você tem a consciência de que, quem sabe, Jesus esteja voltando nesta geração? Você está preparado para se encontrar com o juiz de toda a terra? Você tem o entendimento que naqueles dias os grandes poderosos, eles vão querer que os montes caiam sobre eles, que os desavisados e os céticos vão chamar a morte para eles, mas eles não vão morrer, porque eles vão prestar contas da sua vida com o juiz de toda a terra. Você tem consciência de que você está trabalhando e se esforçando e vigiando e orando enquanto o Senhor Jesus Cristo está voltando? Ou você está com as mãos frouxas? Ou você não está preparado para aquele grande dia glorioso,
quando nós estaremos diante do trono do Cordeiro e diante do tribunal de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo instaurará novo céu e nova terra. Você tem consciência de todas estas coisas? Meu amado irmão e minha amada irmã, você tem prescrutado o seu coração e a sua alma se preparando para esse dia? As suas orações demonstram que você ora pela volta de Cristo? Ou será que você ainda está com seu coração em conflito, querendo viver aqui algumas coisas que você marca na sua agenda como coisas tão importantes que você não se importa e não tem se empolgado pela vida a segunda vinda do Senhor Jesus? Analise isso no seu coração. Todo crente verdadeiro, ele está se preparando. Assim foram os pais na antiguidade, os reformadores, os puritanos. A igreja moderna e pós-moderna, ela também tem que esperar que isso aconteça nos seus dias, a volta do Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos que ter um espírito em paz e as nossas vestes devem estar puras, santificadas. Temos que estar vivendo uma vida em retidão, esperando que o Senhor Jesus Cristo volte para nos buscar. Que nenhum de nós sejamos pegos desatentos. Quão triste será para aqueles que estarão desatentos, que estão desavisados, que estão achando que Jesus não vai voltar em nossa época. Será muito triste para esses. Meus amados irmãos e irmãs, Deus já marcou o dia e já deixou os sinais. Tão claro como a luz do sol. Vamos nos preparar. E a nossa preparação vai ser com grande alegria. Percebam, meus amados irmãos, e aqui eu concluo, o Senhor Jesus não deixou uma data marcada. E isso aqui tem o seu aspecto positivo, porque se o Senhor Jesus Cristo deixasse uma data marcada, quem sabe, meus amados irmãos, nós veríamos que muitos se desanimariam na fé. Já faz 2000 anos que o Senhor Jesus Cristo pregou esse sermão e ele ainda não voltou. Quem sabe muitos desanimariam na fé por ver que o Senhor Jesus Cristo voltará, quem sabe, futuramente. Mas tem um aspecto positivo também. O aspecto positivo é o anseio, o desejo de que esse Rei da Glória venha e de que ele estabeleça o seu reino de justiça, o seu reino de amor, o seu reino de paz ainda na nossa geração. E que nós estamos almejando e desejando isso. E a nossa oração é essa: hora Maranata, vem Senhor Jesus. Eu estou preparado com aqueles que estão avisados, que estão se preparando, lendo as profecias, estudando o sermão profético. Que você prepare o seu coração e a sua alma, que você não esteja desatento e que essa esperança brote no seu coração e que você seja como aquela geração que está olhando para a figueira. O verão está chegando, as folhas já estão nascendo na figueira, a folhagem já está vindo, o verão está chegando. Que todos nós, meus amados irmãos, estejamos atentos e com essa esperança latente no nosso coração, como aqueles trabalhadores da casa que estavam todos os dias comentando: olha, o dono está vindo, será que ele está voltando, será que é hoje? Vamos nos preparar, que essa esperança de estar com o nosso amado Salvador e de ver a sua face amorável esteja latente no nosso coração e na nossa mente. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós pela sua palavra e pelo poder do seu Santo Espírito nesta noite. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, que está se cumprindo, porque o Senhor mesmo disse que passará o céu e a terra, porém as tuas palavras não passarão. E nós estamos esperando, Senhor, que ela se cumpra para a nossa vida, para a tua igreja. E nós esperamos que o Senhor volte mesmo para nos buscar. E nós estamos colocando a nossa vida em ordem.
e nós estamos colocando a nossa família em ordem, e nós estamos ajeitando, Senhor Deus, tudo que nós podemos, alertando as pessoas para que todos sejamos achados vigilantes quando o Senhor voltar. Por favor, Senhor, nós pedimos que o Senhor volte logo e que seja uma alegria imensa ver o Senhor instaurando o teu reino de justiça e paz sobre esta terra. Fica conosco durante essa semana que se inicia e que a tua graça, que teu amor e que a presença do teu Espírito seja derramada sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado por essa oportunidade de entrar no seu lar, de estar com você, com a sua família, pregando as verdades de Deus desde amanhã até agora à noite. Estamos juntos ouvindo as verdades de Deus e nos preparando para o céu. Que Deus abençoe você, meu amado irmão e minha irmã. Até quarta-feira para a nossa reunião de oração. Que Deus abençoe, os aniversariantes deste mês, todos que estão fazendo mais uma primavera, estamos felizes, estamos agradecidos também pelos casais da nossa igreja, todos que estão vivendo esses dias de amor, de namoro, foi uma data muito especial nessa sexta-feira, quando nós nos reunimos para poder comemorar o Dia dos Namorados, e dar um beijo bem gostoso, um abraço bem gostoso no nosso cônjuge. Então foi muito bom e que Deus abençoe os casais da nossa igreja e esperamos que esse tempo de pandemia logo acabe para podermos voltar para a normalidade, para os cultos na igreja. Deus abençoe a todos, uma boa noite, uma boa entrada de semana e até quarta-feira para a reunião de oração, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos.